Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Mas chegou o tempo certo. Chegou o tempo certo. Deus enviou seu Filho, nascido de mulher e sob a lei. Mas chegou o tempo certo. Talvez na sua tradução diz assim, na plenitude dos tempos. Quer dizer, Jesus Cristo não nasceu um segundo depois, nem um segundo antes da promessa de Deus. No tempo certo. Vamos dizer assim, num segundo exato. Quer dizer, Deus tinha um tempo para o nascimento do seu Filho Jesus. Ele tinha um tempo. E esse tempo, meus amados irmãos, foi profetizado muitas vezes nas Escrituras. Se você for observar a Bíblia, você vai descobrir que a Bíblia é um livro de promessas. Muitas promessas aparecem nas Escrituras. Alguém teve a curiosidade, eu não tenho muita certeza disso, mas diz que a Bíblia tem mais de 3.000 promessas. Sinceramente, eu nunca contei, mas já ouvi falar. Que o meu Deus é o Deus de promessas, isso eu sei, não é verdade? Mas aparecem muitas promessas nas Escrituras ao longo da sua dissertação. Promessas de ajuda, de socorro, de cura, de prosperidade, de segurança e de muitas outras coisas mais. Mas há uma promessa que percorre por toda a Bíblia, que é superior a todas as demais. Não só por causa de sua sublimidade e efeitos, mas porque se trata do Filho de Deus, o desejado das nações, o Messias, aquele que abençoará toda a terra. Então, de todas as promessas de Deus, a que se destaca, vamos dizer assim, a mais sublime, a maior de todas, é a promessa da vinda de Jesus. Amém? Olha que coisa interessante. Não existe outra promessa que seja páreo para esta. Nada é maior ou superior a Jesus. Deus, o Pai, lhe deu um nome que está acima de todos os nomes. Está lá em Filipenses, no capítulo 2, versos 9 a 11. Ele é o bom pastor. Ele é a porta. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a luz do mundo. Ele é o pão da vida. Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele é a videira verdadeira. Ele é a ressurreição e a vida. Ele é o grande eu sou. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é o primogênito de toda a criação. Ele é a cabeça do corpo que é a igreja. Ele é antes de todas as coisas. Ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos. Ele é o Rei dos reis. Ele é o Senhor dos senhores. Ele é o Cordeiro de Deus. Ele é o leão da tribo de Judá. Louvado seja o nome de Jesus. Ele é o prometido. Ele é a promessa das promessas. O Rei prometido. Prometido pela primeira vez lá no Éden. Interessante que esta palavra no Éden foi dirigida a Satanás. Primeira vez que o Senhor fala de Jesus
falou ao diabo. Já mencionou aqui, Jesus veio. João disse, ele veio para desfazer as obras do diabo. Ah, pastor, que o diabo fez isso, fez aquilo. Então traz Jesus, porque quando Jesus chega, as obras do diabo são desfeitas. Amém, irmãos? Ele acaba com as obras do diabo. Então, primeira vez que esta promessa foi feita, e a primeira pessoa a saber disso foi a serpente. O Senhor disse assim, uma vez que fez isso, maldita é você entre todos os animais, domésticos e selvagens. Você se arrastará sobre o próprio ventre, rastejará no pó enquanto viver. Farei que haja inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. E o descendente dela. Quem é o descendente dela? Jesus. O descendente dela é Jesus. Então, ele disse que porém inimizade entre a sua descendência e o seu descendente. Ele lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Ele lhes ferirá a cabeça. Isto é, ele esmagará a cabeça da serpente. Ele esmagará a cabeça de Satanás. Primeira vez que se fala em Jesus das Escrituras aqui. Capítulo 3 do primeiro livro da Bíblia, e já fala, Jesus virá esmagar a cabeça de Satanás. Então Paulo diz assim aos romanos, em breve o Senhor esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Amém? Ele foi prometido para Abraão. O Senhor disse, por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Não é? A semente de Abraão, o descendente de Abraão, Jesus, serão abençoadas por meio de Jesus todas as famílias da terra. Também Moisés falou de Jesus. Moisés disse assim, o Senhor teu Deus te suscitará um profeta no meio de ti e de teus irmãos, semelhante a mim, a ele ouvirás. O Senhor levantará um profeta no meio de ti, a ele ouvirás. Meus irmãos, Davi falou muitas vezes, e o Senhor, pela boca de Davi, falou muitas vezes da vinda de Jesus. Só preste atenção, eu vou ser rápido nisso aqui, preste bem atenção. Salmo 2:7, Deus declarará o Messias, Jesus, seu Filho. Salmo 8:6, todas as coisas serão postas debaixo dos pés do Messias. Salmos 16:10, ressuscitará da morte. Salmo 22:1, Deus o desamparará na hora da necessidade. Salmo 22:7-8, será zombado e insultado. Salmo 22:16, suas mãos e seus pés serão perfurados. Salmo 22:18, lançarão sorte pelas suas vestes. Salmo 34:20, nenhum osso será quebrado. Salmo 35:11, será acusado por testemunhas iníquas. Salmo 47:8, virá para fazer a vontade de Deus. Salmo 41:9, será traído por um amigo. Salmo 45:6, seu trono será eterno. Salmo 68:18, assentar-se-á à destra de Deus. Salmo 69:9, o zelo da casa de Deus o consumirá. Salmo 69:21, receberá fel e vinagre para beber. Salmo 72:1-5, terá um reino eterno. Salmo 72, terá um reino mundial. Salmo 78, falará em parábolas. Salmo 109, orará a favor dos seus inimigos. Salmos 110, os seus inimigos serão colocados debaixo dos seus pés. Salmo 110:4, será um sacerdote semelhante a Melquisedeque. Salmo 118:22, será uma pedra angular. E Salmo 118:26, virá em nome do Senhor. Aleluia! Só nos Salmos, falando de Jesus, as promessas de Jesus.
e pelos profetas. Meus irmãos, sabe quantas promessas tem na Bíblia sobre Jesus, sobre a vinda de Jesus no Velho Testamento? 312 promessas. Eu gostaria de ter tempo de ler todas elas, mas eu vou ler algumas aqui. Isaías, profeta Isaías, nós sempre chamamos de Isaías de o profeta messiânico, o profeta que mais falou de Jesus. Ele disse assim: o Messias seria descendente de Davi, o Messias nasceria de uma virgem, o Messias seria Emanuel, Deus conosco, o Messias seria Deus, o Messias seria uma pedra de tropeço para Israel, o Messias ministraria na Galileia, o Messias seria uma luz para os gentios, o nascimento do Messias, o Messias seria filho de Deus, o Messias seria maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, e ele haveria de crescer em uma família pobre. Tantas coisas Isaías profetizou de Jesus. Jeremias disse que ele seria o Senhor. Jeremias também disse que ele nasceria de uma virgem. Jeremias também disse que o Messias seria a nova aliança. Meus irmãos, Ezequiel falou que ele seria descendente de Davi. Daniel disse que ele subiria aos céus, que ele seria altamente exaltado, que o domínio do Messias seria eterno, que o Messias viria para dar fim aos pecados, que o Messias seria santo, que o Messias seria anunciado ao seu povo, 483 anos após o dia exato do decreto para a reedificação da cidade de Jerusalém. O Messias seria morto, Daniel falou, que o Messias morreria pelos pecados do mundo, o Messias seria morto antes da destruição de Jerusalém, e trouxe uma visão gloriosa do estado glorificado do Messias. Assim Oséias, Joel, Amós, Miqueias disse que ele veio da eternidade, ele seria o servo de Deus. Miqueias disse que ele nasceria em Belém. Ageu falou que ele visitaria o segundo templo. Zacarias disse que ele seria Deus na forma de homem e habitaria entre o seu povo. E assim Zacarias falou muitas coisas. Malaquias disse que ele era o mensageiro. Malaquias disse que ele apareceria subitamente no templo. Malaquias disse que o Messias seria o mensageiro da nova aliança. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós temos, meus amados irmãos, a promessa da Bíblia, as promessas de Deus sobre o nascimento de Jesus, a vinda de Jesus. O Senhor falou muitas vezes. O Senhor falou de diversas maneiras. O Senhor falou através dos seus profetas. O Senhor anunciou, por isso ele é chamado nas Escrituras de o desejado das nações. O Messias, aquele que foi ungido, aquele que foi levantado, aquele que trouxe, a glória e o poder de Deus para a terra, aquele que veio salvar o perdido, aquele que veio consertar os lares, aquele que veio levantar os caídos, encorajar os fracos, os medrosos, fortalecer aqueles que estão cambaleando. Então nós temos nas Escrituras as promessas de que Deus enviaria seu Filho, o Rei, Jesus. Esse mês de dezembro, nós vamos estar lembrando do seu nascimento. Embora, em nenhum lugar Jesus disse para nós celebrarmos o seu nascimento. Pelo contrário, mandou que nós celebrássemos a sua morte. Mas nós nos alegramos com o nascimento de Jesus. E ele veio debaixo de uma carga tremenda de profecias. Ele foi profetizado. Muitos anos diferentes e distantes falaram dele. Falaram
dele. E o povo de Israel aguardava a vinda do Messias, a vinda de Jesus. Então, volto aqui à carta de Paulo aos Gálatas, quando ele disse: chegando o tempo certo, quando todas aquelas profecias apontavam, o tempo certo, o tempo exato, Deus enviou o seu Filho Jesus. Amém, irmãos? Vamos aplaudir o Senhor, vamos glorificar o nome do Senhor, glórias ao nome do Senhor. Esse Messias, Jesus Cristo, ele veio até nós como cumprimento de mais de 300 profecias em todos os tempos. Louvado seja o nome de Jesus. Que Deus nos abençoe, irmãos.